Oi, gente. Primeiro vídeo longo aqui, né? Em que a minha voz aparece. Um sketchbook tour, né? Esse sketchbook é o meu segundo sketchbook. Ele foi feito entre 2023 e 2024. Ele é assim, básico, né? Ele é basiquinho. Basiquinho, assim que eu digo, é basiquinho. Aqui tem uns adesivos da Hello Kitty. E esse daqui, que é alto relevo. E atrás não tem nada. Nessa época, meus sketchbooks eram bem basiquinhos, né? O que eu posso dizer? Enfim, vamos começar o tour. Primeira folha, que é essa mais grossa desses cadernos, que é mais típico, né? Eu nunca faço nada, nem aqui. E aqui tem, digamos, a folha de guarda, né? Segundo sketchbook, né? E tem aqui os personagens de FNAF. Tem o Freddy, a Chica, o Bonnie, o Golden Freddy e o Foxy. E aqui, como vocês podem ver, eu comecei dia 24/2/2023 e acabei no meio de 2024, né? Então, foi um pouco mais de um ano aí fazendo esse sketchbook. Já vou adiantando que ele é um sketchbook um pouco sem graça. Não gosto muito das artes aqui, talvez porque faz 2 anos, né, que eu terminei ele. E meu estilo é bem diferente. E enfim, vocês vão ver bastante fanart aqui. Antes eu era bem fan artist, né? Eu fazia muitas fanarts. E não tanto, mais pro final que eu mostro mais os meus OCs. Enfim, né? Vamos começar. A primeira página é o Kaia de Genshin. Nessa época eu tinha, se eu não me engano, foi aqui que eu comecei a jogar Genshin. Depois, né, de um hiatus absurdo, e eu voltei. Não faz nem um mês que eu voltei pra Genshin. Péssimo momento, né? Porque tem várias coisas acontecendo no jogo agora e me perdi um pouco, né? Mas, enfim, o Kaia na roupa, com as roupas da Jean, né? Também de Genshin. Eu gosto muito das roupas dela e o Kaia era o meu favorito. Eu ainda gosto muito dele. Mas existem outros também que eu gosto. E esse desenho não me importa muito ele. Não gosto e nem desgosto. Aqui, eu não sei se tá dando pra ver, mas é um esboço bem clarinho. Antigamente eu fazia um esboço com HB, que hoje, sem chances, porque a minha mão ficou um pouco mais pesada na hora de fazer esboço, eu não sei porquê. Mas ficou. E hoje, se eu uso HB, a folha fica toda marcada, né? Como dá pra ver aqui, ó. Enfim, a Lisa também de Genshin. Eu espero que esteja focando. Esse desenho eu não tenho nada contra ele, não. Só o fato das mãos e dos braços seriam um pouco menores, né? Tá um pouco desproporcional. Mas o rostinho dela ficou bonitinho. Aqui temos mais personagens de Genshin. Xiao, Saino e o Kaia de cabelo solto. Eu sei que ele não tem cabelo assim, né? Aquele cabelo dele, não é que o cabelo está preso. Ele tem uma red tail, né? Que é tipo do Chun-Li, que é só o fininho assim. Mas enfim, eu quis fazer ele com o cabelo solto assim. E um Etherzinho aqui, ó, que bonitinho. Todo coradinho, fofo. Porque eu escolhi o Ether. Aqui temos uma personagem aleatória que eu fiz na aula, eu lembro. E eu fiz aqui com um lápis bem escuro, tanto que, né, se eu passar a mão... E não tem verniz em cima, então se eu passar a mão ela vai manchar. É só uma vampirinha com um morceguinho. Não parece um morcego, mas é um morcego. E... é isso aí. Esse desenho me lembra muito
quem tava na comunidade de gacha há uns anos atrás, principalmente por volta de 2020, 2021, sabe que esse estilo é bem parecido. Eu não lembro o que eu tava pensando quando eu fiz esse desenho, se tinha alguma coisa a ver, mas agora que eu tô vendo ele me lembra bastante, que tinha essa cabecinha chibi e o corpo mais proporcional ao humano, né? Ah, essa personagem... eu adoro que pra todos os desenhos eu tenho uma história, né? Essa personagem aqui, novamente, né? Não sei se muitos de vocês lembram que existia... Não, eu creio ainda que existe. Aqueles aplicativos de criar personagens de monstro. Se eu não me engano, era Monster Go Maker. Eu tinha um vício absurdo nesse aplicativo, eu gostava muito de criar personagens lá. E é muito interessante quando você quer um personagem bem diferente, porque tem várias combinações e tem muita customização lá. Se eu não me engano, é o Monster Go Maker 2, muito interessante, inclusive. Diria que tem mais até inclusão do que vários Picrews por aí. Era como se fosse uma fantasma de fumaça e... Não fumem, viu? Não fumem. E ela tem vários olhos. Tem muitos olhos. É isso, nada muito especial. Não é uma personagem original minha. Eu só fiz o que eu fiz lá. Não, ela não tem história nem nada. Não gosto desse desenho. Claudinha e Draculaura no meu estilo. Não gosto desse desenho, né? Não tem muito o que declarar sobre. Vou passar. Aqui, né, mais fanart de Genshin. Quem conhece, sabe? Liyue, né? A parte chinesa de Genshin. A nação chinesa. E eu tava jogando e eu vi essa paisagem e deu vontade de desenhar. Porque lá Liyue é muito bonito. Mas não desenho paisagens muito bem. Olhos, né? Óleos, quem não gosta de desenhar óleos. Esse aqui eu também fiz na aula, provavelmente. E é o que é, né? Não tem muito segredo, é uma personagem com vários olhos. Que eu desenhava olhos quando tava no tédio, enfim. Personagem também aleatório, que eu fiz na hora. Não é personagem específico nem nada. Só um esboço mesmo. Ah, eu gosto desse desenho. Eu gosto bastante desse desenho. Como vocês podem ver aqui, ó, tem os créditos. E a composição da arte, se eu não me engano, era uma arte do Genshin também que eu peguei de referência. Dessa pessoa aqui. Se eu ainda encontrar, eu vou colocar o Instagram delas aqui na tela. Eu não me lembro quem é, eu não pesquisei sobre depois, mas tinha aparecido no Instagram há muito tempo atrás e eu desenhei, né? E se eu não me engano era o Xiao também. Então os créditos da arte vão pra aquela pessoa porque, né, eu me inspirei em tudo basicamente, só desenhei aqui. Mas eu gosto bastante desse desenho. Talvez porque a composição não tenha sido minha, né? A diferença de uma composição minha esse desenho não me agrada muito. Não gosto muito desse desenho. Realmente nada nele me agrada. Não sei nem o que dizer. É um desenho. Baixo, eu gosto desse desenho. Acho ele fofo. Óbvio que a cobra, né? A cobra não está muito das belas, mas o baixo ficou bem bonitinho. Como eu vou dizer várias vezes nesse tour, muitas coisas podem mudar, porque o meu estilo mudou muito e aprendi coisas novas, né? Então, pra época, acho que tava bom. Muito espaço vazio, né? Claro, na folha, mas pra quem não usava folha de verso. Mais um esboço em grafite apenas. Grafite bem clarinho. Nada muito a declarar. Eu ainda gosto desse desenho. Porém, né? As coisas mudaram.
esboço do Kaia. Um esboço bem claro, né? E bem bagunçado também. Não me deu o trabalho de refinar esse esboço. Era só uma ideia. E, se eu não me engano, foi de uma fanart de quente também. Não sei, na época era bastante quente. Esse aqui é um daqueles desenhos que a gente não pensa muito, sabe? A gente só faz. E eu só fiz. Me parece um túnel. Quando eu fiz isso, me lembrou muito o túnel da Coraline, quando ela vai pra casa da outra mãe, né? Da Bela Dama. E me lembrou muito esse túnel. Não era a intenção, mas lembrou. Temos aqui mais um desses, que a gente só desenha. Ele parece ser complicado, mas de verdade não é. São só linhas e curvas e... é algo bem legal de fazer quando você não tem ideia nenhuma, quando tá no art block. É pra passar o tempo. Se quiser colorir também, fica bem interessante. Mais um de estrela. Mais um não, né? Mais um desses, mais de estrela. Eu gosto muito de estrelas e gosto muito de cores. Aí eu fiz esse. Nada muito a decorar também, porque não é nada muito elaborado. Desenho do Cyno de Genshin. Esse desenho eu não gosto muito. O rosto dele ficou um pouco estranho. É um esboço simples. É um esboço. Nada muito a dizer sobre. Mais um desses do Scara, não sei. E com a roupa de Balladeer dele, né? Que é aquela roupa vermelha. Eu adoro aquela roupa vermelha dele. Acho que fica muito bem nele. Por conta do cabelo dele ser azul e tudo mais. E acho interessante. Gosto muito dessa roupa. Óleos. Nos olhos do Shao, do KV, do Scara, né? De quando ele era... não posso dizer que ele era humano, porque ele nunca foi humano, né? Mas... na fase, digamos, iniciais dele, né? E do Cyno. Esse eu gosto dessa página. Aqui eu poderia ter feito mais spread, né? Porque tem outra aqui atrás, do mesmo personagem, mas não sei o que ia na minha cabeça naquela época. E eu não usava o verso das folhas. Isso me irrita muito hoje, porque eu uso todos os espaços do caderno. Tanto que eu tô com o mesmo caderno faz 2 anos, quase, né? 2 e um pouquinho. Mas dá pra aproveitar mais as folhas, né? Esse é o Nils, um personagem original. Ele ainda é um personagem que existe. Ele tá diferente hoje. Ele ainda é metade gato, mas é um outro tipo de gato. Hoje em dia ele é metade caracal, que é uma lince do deserto. E ele continua com o mesmo nome, porque eu gosto muito dele. E esse personagem, ele nasceu de uma prova de biologia. E eu fiz ele no verso, né, no final da prova. E quando eu recebi a prova de volta, eu recortei com ele aqui, né. Fiz ele no tédio. E ele era um metade gato. E twink, né, olha que twinkzinho. Fofo. E aqui tem umas lore dele, né, mas não importa, porque hoje é uma lore diferente. E sim, Nils veio do rio Nilo, de Nile River. Bem, né, criatividade. Aqui tem aranhas. Não são aranhas, assim, extremamente realistas, mas só um aviso, né, aranhas. Mais um desses. Nada demais, é só uma teia com várias aranhas. Esse do Nils é muito fofo. Isso foi quando eu fiz essa outra roupa pra ele, né? E adicionei essas tranças, porque ele tava meio sem graça e eu queria deixar ele com uma vibe mais de deserto, né? E aqui tem um texto assim de alguma outra pessoa falando por que ele vira a cabeça desse jeito, né? E ele, tipo, que jeito? Porque ele é metade gato, né? E gato tem
essa coisa de virar a cabecinha. Muito fofo, eu gosto desse desenho. Acho que ficou bem finalizadinho para um esboço. Ele é bonitinho. Como eu disse, hoje ele tá bem diferente, mas tá bonito. Mais um desenho de Genshin, o Zhongli. Naquela cena da ult dele, né? Que tem um meteoro, enfim. Aqui tem uma das linhas dele, né? Que ele fala. E eu não gosto desse desenho, porque o rosto dele tá muito estranho aqui. Tá bem feio, pra falar a verdade. E acho que a única coisa que tá mais ou menos são essas nuvens. Porque nem o meteoro salvo, o meteoro ficou horrível. Então não é um desenho que eu gosto. Mas tem desenhos que eu detesto mais nesse caderno. Logo a gente chega lá. Bem, falando do desenho, esse desenho, adivinha, também é uma fanart de Genshin. Do Doutor. Eu odeio esse desenho. Esse desenho não tem salvação nenhuma. Eu posso apontar vários erros aqui e, né, digamos que primeiramente sujou a página desse lado. Essa caneta aqui não é das melhores, né? Ela passou pro outro lado. Aqui tem algumas notas que eu coloquei aqui, porque eu odeio esse desenho. Próxima coisa, o rosto ficou muito estranho, a máscara não ficou proporcional com o rosto, parece que ele tem uma testona igual a Ayaka. A orelha ficou pequena, a mandíbula não ficou boa, os lábios, o queixo, nada ficou muito bom. E acho que a parte mais óbvia, né, desse desenho é que ele é um desenho muito grosseiro. As achuras, né, que é uma técnica de muita paciência e delicadeza, não teve paciência nem delicadeza aqui. E por isso ele ficou assim, horrível. Ai, detesto esse desenho, ele ficou muito grosseiro, desproporcional. E a anatomia não estava anatomando. Ficou horrível. Próximo desenho. Esse personagem é um personagem original, o Grayson. O que eu mais gosto nesse desenho são as letras, que as letras ficaram muito bonitas, que eu não me pergunte como eu fiz, eu não sei também, mas ficaram muito bonitas. Esse personagem, ele ainda existe, porém ele tem uma identidade nova, o nome mudou até pouco tempo atrás, porque eu achei que para um vampiro, o nome dele estava muito atual, né, o nome dele era muito atual, então eu mudei, agora chama Ambrose. E é um nome realmente bem antigo, né? E ele tá com uma cara nova, né? Ele tá bem diferente hoje em dia. E se eu tiver alguma arte, uma foto dele aí, eu vou por aí pra você ver. Aqui, ó. Aqui. Mas não é um desenho ruim. Acho que ele tá até bem refinadinho pra um esboço. E eu gosto dele. Redesign de My Little Pony. Pra quem me acompanha no TikTok sabe que que atualmente tá acontecendo a minha série, né, de redesigns das main six, né, das 6 principais de My Little Pony, e que gostaria que, né, se você não conhece, que você dê uma olhada lá. A minha conta de TikTok é o mesmo nome que a do YouTube, e eu posto muita coisa legal lá. Minha atividade maior é lá. E tá acontecendo, né? Esse redesign não tem absolutamente nada a ver, porque isso faz 2 anos já. E é uma proposta totalmente diferente. Vai lá dar uma olhada e aproveita, né? Se você aí quer ajudar artistas que necessitam, tenho lá as minhas comissões abertas. Quem quiser pedir alguma coisa, né? Um desenho, tem lá pra todos os preços, todos os gostos. Agradeço se der uma olhada lá. Esse é um personagem original também. O Gabriel. Ele é um personagem brasileiro. E ele ainda é praticamente o mesmo ainda. Eu tenho esse personagem desde 2023. Eu fiz esse desenho em 2024, mas ele existe há um bom tempo. Ele é modelo.
tanto que é por isso que ele tá na revista da Bazar. E eu gosto desse desenho. Eu tenho a versão digital dele, mas eu acho que eu perdi, porque meu estilo mudou e, enfim, né? Todas essas coisas. Não, é um desenho feio. Eu gosto bastante. E ele continua quase a mesma coisa de questões físicas, assim. Rabisquinho de art block, né? Olhos e mãos, quem nunca. Novamente, não fumem. São só meramente, né, ilustrativo. Não apoio nada disso. E logo em seguida temos o Marrito com cigarro. Calma, eu posso me explicar. Já vou aqui vir com um esclarecimento que eu não assisto animes. Assisti sim Jujutsu Kaisen, porque me insistiu muito na época. E eu vi, tá? É um anime legal, porém, anime não é muito minha coisa. Eu prefiro séries e filmes e atuação, sabe, em vez de animação. Não tenho nada contra, até porque eu sou artista, né? Mas só queria dizer isso, porque mesmo não sendo assim muito fã de anime, eu gosto bastante do Mahito. Eu acho que ele é um personagem muito interessante. E ele é meu favorito de Jujutsu Kaisen. E eu desenhei ele aqui. Foi um esboço rápido, né? Com caneta, assim. Tá vendo que as achuras aqui estão um pouco mais bonitas. Não tão boas, mas estão um pouco melhores. Logo em seguida temos o Geto. É um desenho ok. Não morreria pra esse desenho, nem nada do tipo, porque, né, tem várias coisas tão ruins aqui. Mas é um desenho ok. Art block de novo, só que em vermelho. Coisinhas aleatórias, né? Uma pessoinha, um laço, uma pedra, e gatinho, e sorrisinho, e... enfim. Coisas de art block, né? Nada muito a explicar aqui. Gente, eu gosto de Castlevania, tá? Já vou vir aqui novamente, comecei a assistir o anime. Não me atraiu muito. Tentei assistir de novo uns anos depois, também não consegui. Enfim, né? Eu gosto muito, muito, muito do traço de Castlevania, do anime. E, claro, né? As artes dos jogos, então nem se fala, porque as artes são feitas pela Kojima, artista incrível. Não o mesmo criador de jogos, é uma outra artista. E eu não vou... Esse desenho ficou horrível, porque tem um post-it aqui e embaixo do post-it ficou ruim, então eu coloquei o post-it pra consertar e não consertou. Então vocês vão ficar aí na curiosidade, porque esse desenho ficou feio. Claramente ele tá desproporcional, né? Essa mão quebrada. Enfim, é o Trevor de Castlevania, mas ficou horrível, não recomendo. Aqui temos o Morgan. Se não me engano, é a primeira aparição dele nesse sketchbook. E foi mais ou menos nessa época que eu criei ele. Ele é um vampiro cowboy. E hoje ele, né, ele ainda é o mesmo personagem, ele ainda tem o mesmo nome, tem a mesma estética. Ele tá um pouquinho diferente em questões de rosto. Que eu quis que ele aparentasse ser um pouco mais velho, né? Como se ele tivesse se transformado um pouco depois, né? Entre seus 30 e poucos anos. E eu gosto muito, muito da estética dele. Aqui tem um esbocinho. Aqui tem o chapéu dele. O chapéu dele tem vários crânios de corvos. Ele tem essa estética bem gótica, vampiresca, assim. Mas sem sair do western, né? Sem sair dessa vibe de cowboy. Gosto muito dele. E hoje ele e, né, o que quem chamamos de Ambrose hoje em dia, né, o finado Grayson, estão na mesma história juntos, né? A forçona de um personagem meu. Não sei porque especificadamente esse personagem, mas tá aí. Ficou fofinho. Eu acho que é uma raposa. Não tenho certeza. Mas ficou fofo. Gostei. Esse desenho do Bolt é muito bonito. Eu gosto muito dele. Eu acho que foi mais ou menos nessa época que eu tinha começado a jogar Honkai, se eu não me engano.
E já vou aqui logo dizendo que o único motivo que eu prefiro Genshin acima de Honkai é o combate. O combate é a parte mais divertida desses jogos. E eu não gosto de combate de turno, que é o caso de Honkai Star Rail. Eu gosto muito do design de personagem deles, porém o combate não me agrada nem um pouco. Então, eu não vejo ponto em jogar. Mas eu gosto muito do design. E o Butcher com certeza tá lá em cima com um dos melhores. Esse cara de novo. Só que naquela roupinha Harbinger dele, né? De Fatui. Se não me engano, na época tinha uma foto, uma imagem assim. Eu lembro que tinha uma que ele tá. Que inclusive eu acho que virou figurinha. Que ele tava com uma faquinha na mão. E essa roupa de Harbinger, né? Com esse capuz de pelinho. É muito fofo. Se eu encontrar, eu vou colocar aqui em algum lugar na tela. E também teve um leak de alguma arte, alguma coisa assim, que ele tava com essa roupa. Aí eu resolvi fazer, porque gosto muito do Skira. Aqui temos o Rachel de Honkai. Eu gosto desse desenho. Eu gosto muito, principalmente dessa parte aqui. A roupa ficou muito bonita. Parabéns pra mim. E aquele com um passarinho na cabeça. Aqui, né, como ele fala em nerd, coloquei, por favor, remover essa psetaciforme que está, né, sobre o meu crânio. Porque ele não sabe falar, tira esse passarinho da minha cabeça. Enfim, bonito. Gosto desse desenho. Olha, mais uma fanart da Hoyo, né? Risley, de Genshin. Esse desenho, eu gosto dele. O rosto acho que podia ser diferente. Porém, é um desenho muito bonito. Eu gosto muito de como ficou essas partes aqui dos curativos. E eu coloquei alguns adesivos, né? Porque se foi esse Juin, com certeza tem adesivos. É um desenho bonito, eu gosto bastante do meu traço aqui. E esse daqui eu não quero nem falar sobre, né? Ele é... Esse desenho, originalmente, ele tava em outro caderno, no final de uma agenda que eu tinha feito, e eu resolvi passar ele pra cá. Aí, em vez, né, de ser como uma pessoa normal que tira a folha da agenda e cola aqui, não, eu resolvi passar limpo. Já te adianto que não ficou bom. Não fez jus ao desenho original. O rosto, principalmente. Não gosto. Feio. Meu órgãozinho, de novo. Aqui um pouco mais detalhes, né? Ele tem esse... Ele adora, né? Corvos, claramente. Principalmente mortos. Ele tem esse crânio de corvo em um pendente, né? De um colar. Toda essa estética vampírica dele. Nada mal. Não é o melhor, mas... Rachel de Maid, não tenho nada a declarar. Enfim. Esboço, rabisco de art block. Com aquela música de TV Girl, né? Que é Taking What's Not Yours, se eu não me engano. Gosto muito dessa música. E era tipo um animation meme, né? Da época. Era uma trend assim com artistas. Aí eu fiz o lado vermelho, que é a primeira linha da música, e o lado azul, que é a segunda linha. Rosto de perfil é uma das coisas que eu adoro fazer. Tem tutorial lá no meu TikTok. Se eu não me engano, tem aqui também, no Shorts. Se eu não me engano. Mas tá lá, né? Como eu já disse, quem quiser me seguir lá, é o mesmo username. Parece um pouco o Arthur, né, de Red Dead. Não, eu acho que não era, porque senão eu teria marcado aqui. Mas é um desenho decente. Eu gosto dessa spread. É um pouco aleatório, assim, se você olha de relance, porque tem o Funtime Fox aqui e um Lira-Aranha.
Mas esse é um personagem original meu, o Noah. Ele é russo. Aqui tem o nome dele, né? Na escrita cursiva cirílica. E não me pergunte, eu gostei desse desenho do Phantom Fox, então eu deixei ele aqui. E como o Phantom Fox é meio rosinha, né? E meio que combinava com essa estética aqui dessa página. Eu gosto desse desenho, ficou bem diferente do que eu fazia, principalmente os olhos, eu acho. Novamente, até parece que eu compactuo com esse tipo de coisa, mas não fumem, tá bom? É ruim pra você. Também gosto bastante dessa. Marito, né, novamente. Tem ele aqui de cabeça pra baixo, um marritinho nos olhos dele e outro desenho dele. Aqui tem uma frase. E esse desenho é muito engraçado, porque é pobre você é o Satoru Gojo. E ele mostrando o dedo do meio pro Satoru Gojo. Icônico, né? Temos aqui o Javier, de Red Dead Redemption 2. Um estilo bem diferente do que eu fazia. Porque eu lembro que quando eu comecei a gostar de Red Dead, eu tentava fazer um estilo mais semi-realista. O que hoje em dia é o meu estilo comum, mas nessa época eu ainda puxava um pouco pro estilizado. Eu não tenho muito a declarar sobre esse desenho, só o fato de que tem várias coisas aqui, né, que até hoje eu não sei desenhar. Óbvio, eu melhorei, mas não está no nível que eu gostaria, com rostos, né, e cabeças de ângulo, que não ficou bom, além de estar desproporcional, não parece estar no ângulo certo. E as asas com penas. Asas com penas são, tipo, o meu pesadelo. Eu não sei desenhá-las até hoje. Elas estão um pouco melhor que isso, né? Mas não tão melhores assim. Enfim, eu tava pensando em refazer esse desenho. Se vocês gostariam de ver o processo ou algo do tipo, me contem aí que eu vou pensar em refazer ele. Mais um desses, né? Só que colorido. É isso aí. Não gosto tanto desse quanto eu gostei do com a caneta preta, mas aí. Essa spread é muito interessante, porque eu acho que foi uma oportunidade perdida pra uma colagem. Se fosse o meu caderno, o meu sketchbook hoje em dia, eu com certeza faria uma colagem. Mas é um fundo muito bonito, eu gosto. Estamos chegando no final. Aqui tem a letra de uma música de Dead South, se eu não me engano, é deles. É Completely Sweetly, se eu não me engano. É uma música meio country, meio gótica, muito boa. Eles são um grupo, né, uma banda muito boa. Tem aqui o Morganzinho, com esse ponche dele bem vampírico e um chapéuzão, que, né, vampiros não podem sair no sol, pelo menos não ele. E aqui tem um desenho, né, com essa folha aqui pra não manchar, porque foi um desenho feito só de grafite. Aqui o Morgan de novo. Aqui tem fita, mas aqui não. É bonito, é meio evidente, né, que meu estilo começou a mudar bastante aqui. E que eu fazia esses, né, próximo ao semi-realismo mais organicamente, né? Eu não forçava por causa de um estilo específico ou algo assim. Eu gosto desse desenho, porém ele tá um pouco diferente hoje em dia. Aqui temos um VTuber, não, um VStreamer, né? Kindred. Quem conhece sabe. Ele é um streamer muito legal. Eu fiz um V-model dele, porque é tipo um dos V-models mais bonitos que eu já vi masculinos, assim. É muito interessante, eu gosto muito. E hoje em dia eu não acompanho mais ele, porém, na época eu assistia bastante as lives dele. E aqui, caso você não conheça, tem o at dele. Aqui. Eu gosto desse desenho, eu gosto bastante. Como você pode ver, né, é aquele meu estilo ainda, com o nariz assim. Eu percebi que o nariz é uma coisa que é muito marcada entre as fases do meu estilo.
E que nessa época eu já fazia, né, os cílios pontudos, que são uma das coisas mais importantes do meu estilo hoje em dia. John Marston, de Red Dead Redemption 2. Só em grafite. Gosto bastante desse desenho também. Tem um mini Johnzinho aqui. Muito bom, eu gosto desse desenho. Acho que ficou bem bonito. Só o nariz que eu faria diferente, mas... né? Esse personagem... Já me perguntaram diversas vezes se ele era um personagem original. E sim, ele é um personagem original. Ele parece um pouco personagem de algum jogo, algum filme maluco, mas não, é um personagem que saiu da minha imaginação. Não sei de onde saiu isso. Eles duvidaram, inclusive, acharam que eu não tive essa capacidade de imaginar um personagem tão legal assim. Eu gosto muito desse desenho, ele foi feito só em caneta esferográfica, como você pode ver o brilho. Mas tem um pequeno problema, é que esse personagem ele se destoa tanto de todos os mundos e projetos e coisas que eu tenho, que ele simplesmente existe no espaço-tempo, porque eu não tenho onde colocar ele. Eu tenho um projeto, né? Lá vou eu me promover novamente. Eu tenho um projeto, que é um projeto fantasia, e ainda é um grande, né, work in progress, ainda tá em progresso e tudo mais. Só que eu ainda não vim falar sobre ele na internet, então caso vocês queiram saber mais, eu posso vir aqui dar umas pinceladas, né, umas jogadas aqui de coisas aqui e ali, caso vocês queiram saber. Enfim, voltando pro tour. Ele é muito, eu acho que ele é muito tecnológico, mesmo sendo fantasia, e eu não tenho realmente onde pôr ele. Talvez eu arrume um lugar pra pôr ele. Tô pensando, talvez eu consiga. Mais um desenho do Javier. Vocês podem ver, é um dos meus favoritos desse jogo. Eu gosto de muita gente nesse jogo. Sério, é um jogo muito incrível. Tem ele aqui em Coulter. Eu gosto muito de Coulter, por mais que, né, não é uma parte muito feliz, né, desse jogo, mas eu gosto bastante das roupas e, né, do clima, assim. Ele aqui em lápis de cor. Ele aqui de corpo inteiro. Não corpo inteiro, né, meio corpo. Gosto dessa spread. Acho ela bonita. Ela tem essa cor, assim, marronzada que junta tudo, né, não parece ser desenhos separados. E penúltima folha. Temos aqui meu Morgan. Ele coquete, né? Porque nessa época era tudo coquete. Você colocava um laço e tudo era coquete. Aí eu fiz ele assim, bem pitico. Desse tamanhozinho assim. E eu gosto desse desenho até hoje, como eu disse, né? Por mais que ele esteja diferente fisicamente. Eu gosto bastante desse personagem, mas desse desenho. Fofo, acho esse desenho muito fofo. E aí temos a última página. Óbvio que eu ia fechar com o Hank de Madness Combat. Eu gosto bastante desse desenho também. Fiquei feliz, né, que eu consegui fechar esse sketchbook com um desenho decente. E é bem evidente a minha evolução, né, desde o começo até o final. Como eu disse aqui, eu terminei dia 15/7/2024. Metade do ano, né, mais ou menos. E, né, não tem muito o que dizer sobre o Hank. Inclusive, ele tá presente no meu sketchbook que eu tô fazendo agora. Que logo tá acabando. Que vai ser o quarto, né, sketchbook. Mas é isso. Caso vocês queiram mais sketchbook tours, que ainda tem o terceiro sketchbook que eu terminei ano passado. Caso vocês queiram, é só pedir que eu venho fazer mais um tour pra vocês. E é isso aí. Aqui as considerações finais. Não mostrei o primeiro sketchbook, porque se você achou que esse era ruim, o primeiro tá bem pior. E, né, se vocês quiserem mais tours, talvez um dia, eventualmente, eu traga o primeiro dos primeiros sketchbooks, né, oficialmente o primeiro sketchbook. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, você que assistiu até aqui. E
né? Eu geralmente não gosto muito de pedir isso, mas se inscrevam que ajuda bastante, dê seu like, comente e compartilhe para as pessoas que você acha que iam gostar desse vídeo. E até mais. Tchau!